Você já se perguntou se acreditar em Deus é suficiente para a salvação? Vamos explorar esta ideia no primeiro episódio do nosso podcast SEC. Bem-vindos ao nosso podcast, onde discutimos temas espirituais e de fé à luz da Bíblia. Hoje, vamos discutir se acreditar em Deus é suficiente para alcançar a salvação. Muitos acreditam que a fé é o primeiro passo, mas será o suficiente? Outros argumentam que as ações e o amor ao próximo também são fundamentais. Acompanhe nosso podcast para explorar mais sobre o que a Bíblia ensina sobre a fé e a salvação. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Nesse podcast nós vamos tratar vários assuntos muito importantes para a nossa vida do dia a dia. E hoje nós temos aqui duas pessoas maravilhosas, duas pessoas que me lembram alguns versículos da Bíblia. Primeiro, o pastor Josué, que com ele eu tenho aprendido como servir e como servir aos nossos irmãos, né? E também o pastor Samuel Campos, que me lembra ali Oséias 6,4, né, que fala que meu povo perece por falta de conhecimento, né? Então são pessoas magníficas, extraordinárias que estão aqui para a gente, conosco, para nós falarmos um pouco do que Deus tem feito em nossas vidas. Pastor Samuel, se o senhor quiser se introduzir, se apresentar, fique à vontade. Tá bom, obrigado, irmão Cláudio, prazer estar aqui participando desse podcast, juntamente com o pastor Josué, é um privilégio estar aqui para a gente conversar acerca das coisas de Deus. É maravilhoso conversar, né, sobre Deus, sobre a sua palavra, então nós estamos aqui felizes para participar. Na verdade, eu que agradeço a sua presença. Se eu quiser se apresentar, pastor Josué, veterano de guerra. Josué Rego Ferreira, é uma alegria para mim também, né? Um privilégio estar aqui com vocês e também poder ter essa oportunidade de aprender um pouco mais, né? Com vocês, com o pastor Samuel também. Muito bom. Que bom. Bom, hoje a gente tem o título do nosso podcast Crer em Deus. É o suficiente para ser salvo? Porque a gente, no dia a dia, todas as pessoas que eu encontro por aí sempre me dizem, não, eu creio em Deus. Mas, perante a Bíblia, isso é o suficiente para ser salvo? Pastor, se eu quiser dar essa introdução, falar um pouco sobre esse assunto, fique à vontade. Pois é, crer em Deus. A questão é, o que significa crer nas Escrituras? O que significa ter fé? Crer em que e em quem? Então, um texto que me veio à mente, até com ele aberto aqui, está em Romanos 10, versículo 9, que diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, crer em Deus, na verdade, para ser salvo, as Escrituras dizem que é necessário confessar e crer em Jesus, no Jesus das Escrituras, Jesus como Senhor. É necessário crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ou seja, não é um Jesus imaginário, um Jesus criado pelas pessoas. Não é um Jesus que é considerado por muitos como um grande líder religioso, comparável a qualquer outro homem que existiu na história. Mas é o Jesus histórico, de acordo com as Escrituras, que veio, Deus encarnado como homem, morreu, ressuscitou e agora está à direita de Deus. Então ele é um personagem histórico, ele veio a este mundo, hoje não tem como negar, há fatos materiais não só bíblicos, mas extra-bíblicos que confirmam a existência, né, de Jesus, passou pela terra o homem Jesus, mas não é esse Jesus histórico, como muitos chamam. É o Jesus das Escrituras, o Deus encarnado que está vivo. Ele morreu na cruz, mas a história não acabou ali. Ele ressuscitou. Então, é crer no Deus das Escrituras, crer em Jesus, no Jesus conforme as Escrituras. E a outra questão, crer tem um objeto, crer em Jesus. Às vezes a gente vê pessoas na rua com inscrições na sua camisa, ou no carro, ou na sua casa, dizendo fé. O importante é ter fé.
E, na verdade, pelas Escrituras, a fé que salva, que restabelece o relacionamento do ser humano com Deus, é uma fé em Jesus, Jesus das Escrituras, é crer no Deus das Escrituras. Então, essa é a fé salvífica, não é fé no sentido apenas de ter uma confiança em si, que é uma fé humanista, antropocêntrica, mas é uma fé numa pessoa real, viva, que é Jesus. E essa é a fé verdadeira, essa é a fé que salva, essa é a crença que a Bíblia retrata como salvífica. Que legal. O senhor tem algum comentário, pastor Josué? É interessante isso, né? Porque nós sabemos que existem pessoas fervorosas, né? Que demonstram uma fé muito sincera e até operosa no sentido de obras. Infelizmente, a fé dessas pessoas é uma fé vã pelo fato de que o objeto da fé delas não é o Jesus que a Bíblia nos apresenta, o Filho de Deus. Então, é importante a gente observar. Eu não duvido, e a gente tem evidências de pessoas muito fervorosas, muito devotas, né, no sentido da prática religiosa, mas, infelizmente, elas têm uma fé sincera, porém uma fé vã, uma fé errada, porque o objeto da fé dessas pessoas não é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o que as Sagradas Escrituras nos apresentam é que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que fora dele não há salvação. Então, o pastor Samuel, muito bem, né, colocado por ele, é preciso que a nossa fé ela seja no Filho de Deus. E a Bíblia também fala de um Salvador que é o único, né? Nós temos grandes religiões no mundo, mas a Bíblia diz, né, e o cristianismo postula também, que não há salvação fora de Cristo. Só Jesus Cristo salva. João 14,16, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nós temos aí o pluralismo religioso, né? O movimento ecumênico, as grandes religiões aí muito juntas hoje, né? Nós temos o Conselho Mundial de Igrejas também, né? Que postula, né? Que tem esse carro-chefe aí. Mas o fato é, nós não podemos, né, colocar panos quentes. A Bíblia diz que realmente só Jesus Cristo salva, que somente Ele é o caminho para Deus. Então, aquele que o pastor colocou muito bem: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, né, pastor, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, salvação somente em Jesus Cristo. Se a sua fé não for em Jesus Cristo, o Filho de Deus, ela é uma fé vã, ainda que ela seja muito sincera, né, devotada, dedicada, né, mas se não for o objeto, não for Cristo, é uma fé vã. Realmente é engraçado a gente ver, né, no dia a dia várias pessoas falando muito sobre essa questão do crer. Eu, particularmente, não conheço nenhuma pessoa que diga assim: realmente eu não creio em nada, né? Então, ter a fé em Cristo é realmente o caminho. Tem alguns termos que a gente ouve bastante, né, quando a gente começa a andar nesse meio cristão, evangélico, que se chama de crentez, né? Mas se usa muito o termo aceitar Jesus. Você já aceitou Jesus? Mas o que isso realmente significa perante a Bíblia, pastor? Na verdade, a gente não tem dessa forma nas Escrituras. Nós temos outras nomenclaturas, porque, na verdade, Deus é que nos aceita primeiro. Deus é que teve misericórdia de nós. Texto de Romanos, capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, na verdade,
Deus tomou a iniciativa, tem um texto também clássico, bastante conhecido, não só de cristãos, até não cristãos conhecem, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, Jesus, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, creia nesse Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele tomou a iniciativa, ele já tomou a iniciativa de morrer em nosso lugar, e todo aquele que nele crê, ou seja, essa mensagem do Evangelho, ela tem que ser pregada, inclusive o nosso Senhor Jesus, ele disse para os seus discípulos, para a sua igreja, que a igreja precisa divulgar essa mensagem, pregar essa mensagem de que o ser humano está separado de Deus, o ser humano é pecador e que está separado do Senhor, não tem um relacionamento com Deus. E que apenas quando essa pessoa recebe a Cristo, então quem tomou primeiro a iniciativa de salvar o ser humano foi Deus. Cabe à igreja pregar esse evangelho, testemunhar, por isso que sempre que a gente aproveita as oportunidades, a gente procura testemunhar dessa fé para as pessoas, para que as pessoas conheçam dessa salvação e possam receber, possam se entregar, entender a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho, né, a palavra Evangelho significa no original boas notícias. Só que é uma boa notícia tendo em vista uma má notícia. A má notícia que nós precisamos falar para todos é: todos nós, por causa do pecado, já nascemos afastados de Deus. Em julho desse ano, eu tive de me submeter a uma cirurgia, a correção do septo nasal, mas antes de eu fazer essa cirurgia, eu precisei fazer uma bateria de exames para que a médica, né, pudesse ter todas as informações para dar o diagnóstico, para saber se era ou não necessária essa cirurgia. Então, a nossa mensagem é apresentar o diagnóstico para as pessoas, dizendo: olha, todos nós estamos separados de Deus, todos nós, né, estamos afastados de Deus segundo as Escrituras, podendo ser, como o pastor Josué falou, pessoa muito boa, que procura ser um bom pai, mãe de família, um excelente profissional, um excelente empreendedor. Então, não duvido da sinceridade da pessoa querer ser uma boa pessoa, um bom cidadão. Mas as Escrituras dizem que as nossas melhores obras, elas não passam aos olhos de Deus de trapo de imundície, estão contaminadas com o pecado. Então, a gente precisa falar para as pessoas que elas precisam desesperadamente de Deus. Então, a gente primeiro precisa apresentar o diagnóstico, para depois dar a solução. A solução é o Evangelho. Então, não é ela que aceita. A gente informa, apresenta o diagnóstico e apresenta a solução. A solução para o nosso relacionamento rompido com Deus é só por intermédio de Jesus. Então, ela precisa entender que é pecadora, se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Essa é a única solução, a divina solução para a raiz de todas as crises no ser humano. Interessante. Na verdade, eu conheço algumas pessoas, né, que conhecem um evangelho dolorido, um evangelho da lei, né? E conheço outras pessoas que dizem assim: não, eu sou uma pessoa muito boa, eu creio em Deus, eu faço doações, eu trabalho, eu ajudo pessoas, mas da forma que o senhor colocou, isso não leva à salvação, isso não tem nada a ver com a salvação, né? Pensando dessa forma, quais seriam os pilares para a pessoa entender que ela é salva através de Cristo e a vida dela tem um caminho, uma sequência? Quais seriam esses pilares para você dizer: não, agora eu sou um cristão, eu creio em Deus e realmente eu tenho a salvação? Klaus, eu gosto de utilizar um seguinte exemplo.
uma ilustração. Imagine que aqui nós tivéssemos um pudim. Gosto muito de pudim, minha esposa faz um pudim maravilhoso. Mas imagine que aqui tivesse um pudim e eu dissesse, olha, quando terminar essa nossa conversa, eu vou dar uma fatia para cada um e a gente vai se deliciar com esse pudim e tal, que a minha esposa fez. Mas perto do final, eu não passo bem, começo a suar frio e, infelizmente, eu começo a vomitar aqui diante de vocês. Imaginem a cena. Então, vocês ficam preocupados, obviamente, né? A gravação está separada e tudo. Mas imagine aquele fedor, né? Aquele ambiente fétido. Mas depois disso, eu me restabeleço e digo, eu prometi para vocês dar uma fatia de pudim. Todo sujo, imagina. E eu pego um prato, tome, Klaus, pegue aqui um pudim que eu prometi para você. Isso tem a ver com o que a gente falou agora há pouco. Aos olhos de Deus, nós já nascemos sujos com o vômito do pecado. Então, qualquer coisa boa que eu coloquei nesse exemplo como pudim, que a gente queira oferecer para Deus, está sujo com o vômito do pecado na perspectiva de Deus. Então, primeiro passo, a pessoa precisa entender que ela é pecadora, mesmo tentando fazer o melhor para os seus filhos, para a sua família, para aqueles que trabalham com ela, com os seus vizinhos, sendo uma boa pessoa, mas isso não alcança o favor de Deus, porque faz parte do esforço do ser humano. Então, primeiro a pessoa precisa entender que ela é pecadora, que ela precisa da graça de Deus e crer em Cristo, como nós falamos agora há pouco. Então, quando ela deposita a sua fé em Jesus, então ela tem disposição de ser um discípulo de Cristo, porque hoje muita gente se diz seguidora de Jesus. Eu sou cristão. Então, como saber se eu sou cristão? O que significa ser um seguidor de Jesus? Aí a gente precisa escutar o próprio Jesus. Jesus vai dizer, lá em Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23, Jesus dizendo, se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos. A ideia aqui é, se alguém quer ser o discípulo de Cristo, então tem que seguir os termos de Jesus. As pessoas confundem muito ser cristão com ser membro de uma igreja, ter uma religião. Isso é algo que vem depois. O mais importante é ela estar disposta a ser um seguidor de Cristo, uma seguidora de Jesus, nos termos de Jesus. Então, a pessoa primeiro precisa reconhecer que é pecador. Isso é a mensagem do Evangelho. Ela nos constrange, ela nos mostra o diagnóstico. E a pessoa precisa crer em Jesus, depositar sua fé unicamente no Jesus das Escrituras. E ao fazer isso, está disposto a seguir a Cristo. E ele vai dizer, tem que negar a si mesmo e tomar sua cruz. Cruz, no primeiro século, era a pena de morte, né, para os piores bandidos, os piores criminosos da época. O que Jesus quer dizer é, se você quer ser meu discípulo, você tem que me colocar como prioridade absoluta, acima das suas vontades, me colocar de fato como Senhor e procurar seguir os meus mandamentos. O próprio Jesus vai dizer que se alguém diz que me ama, vai guardar os meus mandamentos. E os mandamentos de Deus não são penosos.
Então, como é que a pessoa sabe se é cristã? Primeiro, ela já se arrependeu dos seus pecados e creu unicamente em Jesus? Esse é um ponto. Segundo, ela tem disposição de andar com Jesus das Escrituras e de cumprir os seus mandamentos, que não são penosos, são para o nosso bem, assim como um pai que dá orientações ao seu filho, ajuda o filho a ter disciplina, a ter horário para tudo, a ajudar nas tarefas de casa. Isso é para o bem do filho, para que ele possa crescer, se desenvolver. Então, ser um cristão é reconhecer que é pecador, crer em Cristo e estar disposto, na sua jornada, a ser um contínuo seguidor de Jesus e das suas instruções. Às vezes a gente inverte. Cristianismo não é seguir uma lista de regras, eu posso e não posso. Aqui no Brasil, às vezes, o cristão é conhecido como aquele que não bebe, que não fuma e que não vai para a festa. E isso é uma religião farisaica. É porque a gente não vai na raiz do problema. Eu faço algo ou deixo de fazer algo para Deus, não é para agradar pastor, não é para agradar a igreja, não é para agradar a religião, não. Eu faço ou não faço algo porque eu estou disposto a seguir a Jesus e eu sei que as suas regras trazem sentido para a minha vida, conforto, e eu sinto prazer em seguir aquele que quis me salvar. Então, não é a religião, não é eu vou seguir determinada religião. Isso é um desdobramento, é algo secundário, terciário, que faz parte da vida cristã, sim, a gente se congregar. Mas a gente perde muitas vezes o foco de que ser um discípulo de Cristo, ser cristão, é seguir o Jesus das Escrituras e cumprir as suas ordenanças, né, como consequência de um coração transformado. Eu não vou para uma comunidade de fé, eu não vou ler a Bíblia e orar para ser salvo. Não, eu reconheço que eu já fui salvo, já me arrependi dos meus pecados e criei em Cristo, e como consequência eu quero andar com Cristo no meu dia a dia. Então, por causa disso, é natural que eu queira fazer a vontade de Deus, como congregar com os irmãos, como ler as Escrituras, como orar continuamente, como ter comunhão com outras pessoas que têm a mesma fé que eu. Então, às vezes, a pessoa inverte. Ela acha que é fazer e deixar de fazer. Não, isso deve ser resultado de alguém que foi transformado por Deus. Realmente, pastor Josué, você quer colocar alguma coisa? A questão, né, tem esse começo, esse início, né, dessa jornada com Deus por intermédio de Cristo, né, que é a salvação, essa obra graciosa do Senhor, que é a salvação, pela graça mediante a fé em Cristo. E eu me lembro que alguém disse que a salvação é pela graça mediante a fé, mas a salvação é de graça, é dádiva do Senhor, é uma iniciativa dele, né? É uma dádiva graciosa e merecida. Mas o discipulado, ele tem um preço, que é justamente a renúncia, né? Que é justamente a cruz. Eu me lembro aqui, tem um texto aqui de Lucas, capítulo 14, né? Nós temos esse texto aqui, 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O 27, que eu gostaria de enfatizar também: qualquer que não toma a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, nós temos o discipulado, que é justamente essa vida após Cristo, né? Comecei meu relacionamento com Deus por intermédio de Cristo, agora eu vou ser um discípulo de Cristo. E quando Jesus ele fala, olha, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né?
Então, quando Jesus fala dentro daquele contexto ali, também ele estava falando também da cruz, né? Da possibilidade de ser crucificado, de morrer a morte de cruz, né? Que era aquela, como o pastor Samuel citou ainda há pouco, né? A condenação, né? Para os piores homens naquela época, né? É uma forma de execução de criminosos no Império Romano, a morte de cruz, né? E quando Jesus também ele cita isso aí, de alguma forma tem as implicações agora. Você quer ser meu discípulo? Você quer me seguir? Então é interessante que Jesus sempre deixou muito claro as implicações, né, a respeito de segui-lo, a disposição de deixar tudo para segui-lo, esse chamado radical discipulado. Né? E esse processo aí de discipulado, de crescimento espiritual, de aprendizado de Cristo, de comprometimento com o Senhor, com as suas demandas, com os seus mandamentos, ele mesmo diz, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, Jesus nos amou. João capítulo 10 diz que o próprio Cristo declara, ninguém tira a minha vida, mas eu espontaneamente a dou. Eu tenho poder para dá-lo e poder para reavê-lo. Esse mandato eu recebi de meu Pai. Então, Jesus, ele dá a sua vida pelos seus. Né? Essa é uma prova, né? Como o próprio João diz, ele nos amou primeiro, né? Jesus nos amou primeiro. Então, agora, o nosso amor por Cristo vai implicar também, né? Com a graça de Deus, nessa disposição de, se necessário for, morrer por Cristo também. Né? E morrer, eu lembro também de Paulo dizendo, olha, fazei morrer a vossa velha natureza. E aí tem também essa mortificação da nossa natureza humana que conspira, né, contra os propósitos de Deus para a nossa vida. Por exemplo, a santificação, a consagração, a total dedicação a Deus, o comprometimento com a sua palavra, com o seu reino, com os seus valores, uma vida totalmente dedicada a Deus, um sacrifício realmente vivo, santo e agradável, como Romanos 12. E louvamos a Deus, porque nesse processo de seguir após Jesus, que é o discipulado, nós temos também a cooperação de Deus. Deus coopera conosco nesse processo da santificação, né, do crescimento espiritual, né, do desenvolvimento no nosso relacionamento com Deus, no nosso amadurecimento também como cristão. Né? Então a salvação é de graça, mas o discipulado tem um preço, que é justamente a cruz, a renúncia, o comprometimento com Cristo, independentemente das circunstâncias, né? Se for preciso ir até a morte, né? Ser fiel até a morte, que os digam os nossos irmãos perseguidos, né? Na Coreia do Norte, na China, no Afeganistão, no Irã, na Índia, no oeste da África, na Nigéria, onde as igrejas, as aldeias de cristãos são invadidas, igrejas queimadas, crentes cristãos, né, presos, torturados, outros mortos, né, mas essas igrejas, nesses contextos de perseguição, elas crescem, né, e são igrejas apuradas pela prova do sofrimento, por causa justamente da sua fé. E Pedro, inclusive, fala sobre isso, né, que quando Jesus Cristo se manifestar, né, em glória, nós também vamos nos manifestar com Ele, né, e como resultado dessa perseverança na fé, essa fé que é apurada pelas provas, pelas lutas. E isso tem a ver justamente com essa nossa caminhada após Cristo. Né? O nosso comprometimento com Cristo vai nos levar, talvez, a sermos marginalizados, desprezados, né? E até dentro de casa, na comunidade, talvez no trabalho, por causa da nossa identificação com Cristo. A gente já vive hoje em um ambiente de intolerância em relação àquele que professa uma fé no Senhor e que postula esses valores que o Cristo, né, traz na sua santa palavra. Então ele diz, e qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então nós precisamos também estar dispostos, como o nosso Cristo que morreu por nós, aí até as últimas consequências, né, nesse discipulado, nessa caminhada após Jesus, né, até o nosso encontro glorioso com Ele. Né. É importante que o Senhor falou, pastor, que
O pecado é uma coisa interna, né? Uma coisa que é uma coisa que você tem que decidir deixar de lado, né? Então, quando você diz assim, não, agora eu vou caminhar com Cristo, você tem que começar a tirar isso da sua vida, né? Aqui em Gálatas 5:19 tem uma lista, né, de pecados bem diretos, né? Nós temos outros versículos também que falam de outros pecados também. Mas neste caso aqui bem específico, ele está sendo bem direto, né, nesses pecados. Vou ler aqui. Diz assim, ora, a obra das carnes são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dimensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Hoje a gente vive um momento da sociedade que até você falar dessa lista de pecados, você passa a ser mal visto, né? Você passa a ser preconceituoso. Qual é a sua visão em relação a isso? Como nós podemos tratar isso? Né? Isso que está na Bíblia aqui, que nós acabamos de ler, ainda é válido para o dia de hoje, quando fala em pureza sexual, quando fala de bebedice, idolatria, isso ainda é válido para hoje? Tem uma questão, irmão Cláudio, você está lendo Gálatas 5 a partir do 19, né? O que diz o versículo 16. Ele vai dizer o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que significa andar no Espírito para o apóstolo Paulo? É aquele que já foi transformado pelo Espírito. Eu vejo uma confusão, até em alguns irmãos em Cristo, fazem uma confusão de evangelização e discipulado. Quando Jesus disse para a igreja, na grande comissão, ele disse que a igreja tinha que pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Primeiro evangelizar, depois vem o discipulado. Eu vejo muitos invertendo, pessoas que ainda não foram evangelizadas, você dá essa lista de pecados. Se a pessoa não entende o evangelho primeiro, quando Jesus foi conversar com a mulher samaritana, que tinha vários problemas nessa área na área sexual, ela precisava primeiro ser evangelizada. Jesus não disse, olha, você é uma mulher que é indecente. Não, está lá em João 4. Jesus tratou ela com gentileza, com humanidade, teve um diálogo com ela, e depois de estabelecer esse diálogo e falar quem ele era, que era o Cristo, e ela reconheceu, eu sei que tu és o profeta que havia de vir, depois de Jesus estabelecer o próprio evangelho estava diante dela, aí sim, como consequência, diz, vá lá buscar o seu marido, aí começou o discipulado. Esse texto fala, de fato, a vontade de Deus, né, as obras da carne, daquele que ainda não foi alcançado pela graça de Deus, isso é normal. Tem um outro texto, vou deixar marcado aqui em Gálatas, que é Romanos 8, versículo 8, que Paulo vai dizer, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que significa, na linguagem bíblica, estar na carne? Aquele que ainda não se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo, ele vive para agradar a si mesmo. Ele vive para agradar a si mesmo. Então, ele não pode fazer a vontade de Deus. Então, mesmo que a Bíblia diga que a Bíblia vai falar justamente sobre isso, isso é uma lista de pecados, e a gente precisa dizer, realmente isso é pecado, mas a gente precisa, primeiro, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo. Quando a pessoa tomar a decisão, inclusive o texto anterior que o pastor Josué mencionou em Lucas,
Jesus usa duas metáforas para aqueles que querem segui-lo. Ele diz: quem quer me seguir é semelhante a alguém que vai construir uma torre. Ele primeiro precisa avaliar os custos para saber se ele vai conseguir estabelecer a fundação e concluir aquela obra. E é semelhante a alguém, a um rei, que vai para uma guerra com um rei mais forte do que ele. Ele primeiro precisa saber se tem condições de entrar na guerra e vencer. Da mesma forma, a pessoa, para ser cristã, a gente precisa dizer para ela avaliar os custos. O que significa ser discípulo de Jesus? O que isso implica? É se arrepender dos seus pecados e querer andar com Cristo diariamente. E se essa pessoa for alcançada pela graça de Deus, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, o próprio Deus, vai habitar nela e vai ajudá-la a trilhar e a caminhar nessa nova vida. Então ela vai descobrir, como o texto que você acabou de falar em Gálatas, que a prostituição, a impureza, a lascívia, e vai falar uma série de pecados que isso não agrada a Deus. Então, como ela já tem consciência de que ela quer andar com Deus, aí sim ela vai dizer: então, Senhor, me ajuda. Aí esse é o processo, o pastor Josué falou, de santificação, que dura durante toda a nossa jornada. Então, o que eu vejo, muitos invertendo, pessoas que ainda não foram evangelizadas, alguns pessoas cristãos até bem intencionados, dizendo: olha, tu não pode beber, olha, você não deve viver uma vida devassa, olha, você não deve mentir. Apesar disso ser verdade, né, e a lei de Deus, ela mostra que nós somos pecadores, mas às vezes a gente quer que a pessoa se conserte, sendo que ela não tem condições ainda, porque não tem o poder de Deus, porque ela ainda não entendeu que é pecadora, não se arrependeu dos seus pecados e ainda não tem o Espírito Santo na sua vida. Então a gente precisa seguir o que Jesus nos ensinou: evangelizar e depois discipular, dizer o que agrada ou não a Deus, e dizer: avalie os custos. Se a pessoa disser: eu não quero ser cristão, eu não quero pagar o preço, tudo bem. Ninguém é obrigado a seguir a Jesus. Nós não queremos que ninguém seja obrigado a seguir Jesus. O próprio Jesus, está lá em João capítulo 6, ele multiplicou pães e peixes e uma multidão passou a segui-lo. Aí chegou um momento que ele falou para aquela multidão quem ele era: eu sou o pão que desceu dos céus, somente eu dou sentido para a vida do ser humano, você tem que crer em mim. Muitos que estavam naquela multidão achavam que seguir a Jesus seria: eu vou segui-lo porque ele vai me dar pão, eu não vou precisar mais trabalhar. E achava que seguir a Jesus, eu sigo ele para obter benefícios financeiros. Infelizmente, muitos em nome de Jesus têm feito isso. Tem ensinado isso, esse ensino não está nas Escrituras. Eu não sigo a Jesus porque eu quero prosperar financeiramente. Eu não sigo a Jesus para ser curado, apesar de Jesus ser misericordioso, mas não é esse o centro do Evangelho. Então muita gente está invertendo, a gente precisa dizer, e o próprio Jesus, depois que ele falou isso para aquela multidão, aí aquela multidão começou a abandoná-lo. E quando sobraram apenas os 12, Jesus não se ajoelhou perante os 12 dizendo: pelo amor de Deus, não me abandone. Não. Ele disse: eu não vou mudar, essa é a mensagem do Evangelho. Se vocês quiserem, vocês podem sair. Aí Pedro, que já tinha passado pelo arrependimento e já tinha crido em Jesus, estava disposto a segui-lo, ele disse: Senhor, mas para quem nós vamos? Só tu tens palavras de vida eterna, nós não vamos abandonar. Então a gente precisa deixar claro para as pessoas, apesar disso estar na lista das obras da carne, coisas que não agradam a Deus, mas primeiro a pessoa precisa ter consciência de que quer ser discípula de Cristo e que tem o poder do Espírito Santo para lutar, não para agradar pastor, para agradar a igreja, mas
de querer lutar contra isso, porque ela ama Jesus, ela ama a Deus e quer agradá-lo na sua vida. Essa é a inversão que a gente não deve fazer. Só pegando um gancho aí no que o senhor tem falado, e eu já vou remeter uma outra pergunta. O senhor falou que ainda não recebeu o Espírito Santo, né? Eu conheço algumas pessoas que estão em algumas igrejas, que foram batizadas quando criança, outras igrejas que falam de 4 tipos de batismo. Como funciona essa compreensão de dizer, não, eu ainda não tenho o Espírito Santo ou eu tenho o Espírito Santo? Como discernir isso? Né? Porque isso é algo que, inclusive, dentro das próprias igrejas evangélicas, tem um pouco de confusão. Então, como eu posso ter a certeza que eu estou selado com o Espírito de Deus? Me lembro de um vídeo do pastor norte-americano Paul Washer. Fez algo muito forte, dramático, mas eu entendi o que ele quis dizer para aquele jovem. Um jovem chegou no gabinete dele e disse assim: pastor, eu não tenho certeza se eu sou salvo. E eu estou angustiado disso. E eu não sei o que fazer, eu não tenho certeza da minha salvação, eu tenho muitas dúvidas. O pastor Paul Washer disse o seguinte: rapaz, faz o seguinte, abandona a igreja, segue o caminho dos teus colegas da universidade, vai para a festa, aproveita a vida. Ele arregalou os olhos para o Paul Washer e disse: pastor, pelo amor de Deus, o senhor está me dando essa orientação? Que negócio é esse? Eu jamais vou abandonar a Cristo. Ele disse: está aí a evidência de que você é um crente verdadeiro que tem o Espírito de Deus. Quem realmente tem o Espírito Santo de Deus, vai ele querer lutar contra o pecado. Eu não estou falando de perfeição, porque na fé cristã nós entendemos que aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, eles receberam uma capacitação do Espírito Santo de Deus, tem uma nova vida. Paulo vai usar a nomenclatura em 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo é uma nova criatura, uma nova criação. E as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, como eu sei se eu tenho o Espírito Santo de Deus? Você ama a Deus, você quer fazer a sua vontade, você quer, não para agradar homens, mas porque você está andando com Deus, você quer lutar contra a sua natureza pecaminosa. Tem um texto aqui de Romanos, capítulo 6, capítulo 6, versículo 11 e 12. Diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aí Romanos 6, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado, 14, não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Como é que uma pessoa sabe que foi transformada por Deus? Ela deseja as coisas de Deus. E ela recebe uma capacitação de Deus de não deixar mais o pecado reinar. A gente peca? Sim. Eu sou pastor, mas eu sempre digo, não só para os meus alunos, mas também na igreja, eu também sou crente. Como crente, eu peco e preciso pedir perdão pelos meus pecados. Eu, como crente, tenho que ler a Bíblia todo dia, assim como a gente se alimenta todo dia para nutrir o nosso corpo, a gente precisa nutrir o nosso organismo. Eu preciso orar. Às vezes eu me desentendo com algumas pessoas, com algum irmão, eu preciso pedir perdão, a gente precisa se reconciliar. Nós somos crentes, às vezes a gente usa sentir, sou pastor, eu estou acima. Não, o pastor é uma ovelha, é um crente que recebeu de Deus um dom e o privilégio de servir outros crentes. E tudo que eu prego primeiro para mim. Então, como saber se alguém tem uma natureza transformada? Ela deseja fazer as coisas de Deus. Então, Romanos 6 fala sobre isso.
E Romanos 8 também fala daqueles que se inclinam para as coisas do Espírito. Ele vai dizer, o texto que eu li, né, Romanos 8:8, eu vou reler e ler o 9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Ou seja, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele deseja fazer as coisas de Deus, ele peca e lamenta e voluntariamente, por amor a Deus, ele deseja agradar a Deus, se reconciliar com o Senhor. Então, a marca de um verdadeiro cristão é aquele que está sempre de joelhos diante de Deus. Tenho aqui um texto aqui em Mateus 3:11 que diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. O que o senhor pode falar sobre esse texto? Eu conheço, eu fui, na verdade, convidado uma vez no batismo, e era o batismo de uma criança. E no final do batismo ali, a pessoa que estava fazendo o batismo foi muito enfático, dizendo assim, olha, só existe esse batismo e se alguém me falar que existe um outro batismo, deixa esse assunto para lá, porque esse é o verdadeiro batismo. Então, baseado no que a gente está lendo aqui, do que a gente conhece de Jesus, Jesus se batizou já adulto. E por que existe essa distinção entre batismo criança, batismo adulto? Como é que a gente pode ver isso à luz da Bíblia? Qual que é o verdadeiro batismo? Baseado no texto que a gente está lendo aqui, o batismo com água, batismo com o Espírito. Como nós podemos ver essa questão? Bem, nesse texto aqui que você leu, em Mateus capítulo 3, se a gente olhar o contexto deste versículo 1, a partir do versículo 2, na pregação de João Batista, ele vai dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aquela questão do arrependimento, chamando as pessoas a reconhecerem que são pecadores e crerem no Cristo que ele estava anunciando. João Batista, ele era primo de Jesus e ele anunciou a vinda de Jesus como Messias. E aqui ele tinha o costume de batizar nas águas. E esse batismo nas águas, para o cristianismo, ele é um ritual, não é salvífico, não há uma mística, nem uma mágica nas águas do batismo. Nós entendemos que o batismo é para quem crê, quem entendeu que é pecador, se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus. Então, nesse contexto, ele vai falar desse batismo, só que muitos fariseus, a partir do versículo 6, foram até João e ele vai utilizar uma palavra bem forte, chamando eles de raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura. Ou seja, muitos estavam entendendo que eram participar desse rito apenas para se livrar da ira, sem entender o que significava o batismo nas águas. Por isso que ele vai dizer, aí o texto que você leu, versículo 11, eu vos batizo com água para arrependimento. Ou seja, nós entendemos que o batismo cristão é para quem crê. Marcos capítulo 16 diz que quem crê e for batizado será salvo. Então, uma pessoa que tem condições de fazer uma profissão de fé, que entendeu que é pecador e que creu em Jesus. E o batismo nas águas vai retratar essa transformação interior. Mas ele vai falar algo que vem alguém depois de mim, que é mais poderoso do que eu. Aqui ele está falando de Jesus, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só que ele prossegue dizendo o que significa isso no versículo 12. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível.
O que ele está querendo dizer é que haverá dois tipos de batismos. Batismo aqui, ele tem alguns usos no original, mas batismo significa identificação. Porque o que era o batismo no primeiro século? A palavra, o verbo baptizo, tem a ver com tingimento de tecidos. Então, hoje ainda existe, né? Se você vai tingir uma calça, você faz o quê? Isso existia. Se você quisesse que um tecido tivesse determinada cor, você mergulhava aquele tecido com aquela cor iria tingi-lo, e ao tirar aquele tecido, ele está impregnado com uma nova cor. Então, fala de identificação. Então, Jesus está dizendo que existem dois grupos de pessoas. Existem aqueles que são batizados no Espírito, ou seja, são identificados com o Espírito Santo, que a gente falou agora há pouco, aqueles que foram transformados por Deus, que creram verdadeiramente em Jesus e têm uma nova natureza pelo Espírito Santo, que o faz a querer agradar a Deus, são batizados com o Espírito Santo. Quem rejeita essa mensagem, aí ele fala do batismo com fogo. Ele vai explicar isso no versículo 12. O batismo com o Espírito tem a ver com trigo que é recolhido no celeiro. Trigo normalmente tem na Bíblia uma conotação de algo positivo, né? Aqui nesse contexto do povo de Deus. Mas o que é o batismo com fogo? Tem relação no versículo 12 com aqueles que serão queimados, são a palha em fogo inextinguível, que fala do juízo. Então, só vai ser salvo quem creu em Jesus, quem foi batizado com o Espírito, identificado com o Espírito Santo e tem uma nova natureza. Então, isso me faz lembrar da grande comissão de Jesus, tá? Em Mateus 28, que ele fala, ide, portanto, Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o batismo nas águas, ele é uma representação daquele que já foi batizado no Espírito, que tem uma nova natureza. Então, o batismo nas águas não salva, ele é para quem é salvo. Ele é apenas uma oportunidade didática, pedagógica, para ele testemunhar a sua fé. Então, ele já se arrependeu dos seus pecados, ele já creu em Jesus e está disposto a seguir a Cristo. Então, e ele tem o Espírito Santo de Deus verdadeiramente, então ele já foi identificado com o Espírito Santo, já tem uma nova natureza. Então, a igreja reconhece isso e ele agora publicamente, voluntariamente, sem nenhum constrangimento, conforme Jesus ensinou. Por quê? Porque ele deseja agradar a Jesus, o seu Senhor. O cristão é aquele que quer seguir os passos de Cristo. Por isso que é cristão, um pequeno Cristo. É isso que quer dizer. A pessoa se identifica com Jesus. Então, depois que ela entendeu isso, recebeu a Cristo, foi evangelizada e foi discipulada, então ela vai passar por esse rito no batismo nas águas, que não é a água que vai purificar, ele já foi purificado. É apenas uma forma didática de dar um testemunho público para as pessoas, para dizer, olha, eu recebi a Cristo e estou disposto a segui-lo, ele é o meu Senhor, quero caminhar com ele, e eu vou participar dessa cerimônia para simbolizar a limpeza que ele já fez na minha vida. Então isso aqui é só um rito, é só um testemunho onde eu aproveito com os meus familiares, amigos e com a igreja que me acolheu a professar publicamente essa minha fé. Que legal. Isso realmente é engraçado que, para mim, quando me batizei, né, é interessante o senhor trazer dessa maneira. Eu sempre conto para as pessoas, dizer, Cláudio, você se batizou e o que aconteceu? Eu disse, cara, o batismo para mim foi o meu momento de loucura, dizendo assim, eu não importo, eu me batizei com 29 anos, né, então, não me importa o que as pessoas estão falando lá fora, se vão criticar ou não vão, mas sim, eu estou dizendo, Deus, eis-me aqui, não quero saber dos outros, quero saber que eu estou te servindo.
né? E o senhor colocando dessa forma, como fica claro aquela decisão que eu tomei há um tempo atrás, né? O senhor tem alguma consideração, pastor, a colocar sobre isso? Exatamente, né? Esse ato público, né? No momento em que aquele que já professou sua fé no Senhor Jesus Cristo, ele desce as águas do batismo, né? E, e ali ele está dando testemunho também, né? Que a sua vida já foi transformada, né? Então é interessante, né? É importante esse ato do batismo. Inclusive, nós vamos ter, né, neste final de novembro, no dia 26, no último domingo deste mês, nós vamos ter o batismo de alguns irmãos e que já creram no Senhor Jesus, que já deram evidências de que, de fato, suas vidas foram transformadas, né, que se arrependeram dos seus pecados, que foram alcançados pela graça. E já fizemos o discipulado e agora esses irmãos estarão obedecendo ao Senhor, descendo as águas do batismo, né, testemunhando da sua vida nova em Cristo Jesus, né? E aí, dessa forma, também sendo inserido no hall de membro da igreja, né, da igreja local. E a gente sabe que um cristão, para fazer parte de uma igreja local, ele precisa, então, além de crer, também ser batizado, né? E, então, a gente vai ter esse no final do mês. Muito interessante. O batismo fala, é um testemunho de vida transformada, né? Vida mudada, vida alcançada pela graça. Interessante essa, né, quando mergulha, né, aquela identificação com a morte e sepultamento de Cristo, e quando sai das águas, né, a identificação com a ressurreição, todo aquele simbolismo, né, de identificação com Cristo, né, de morte para o pecado, uma vida nova, né, e tudo aquilo que implica essa graça salvadora, né, os privilégios, as promessas, as bênçãos, né, para aqueles que são salvos pela graça. Realmente. Glória a Deus, viu? Realmente, a gente já está aqui conversando já há um tempinho, acho que já deu aí em torno de 1 hora de tempo, e por mim a gente iria passar a noite aqui, como é gostoso estarmos aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, aprendendo de que Deus tem para cada um de nós. Mas nós temos que terminar, né? E eu queria pedir para o pastor Josué, que o senhor fizesse suas considerações finais, qual o conselho que você tem para as pessoas que estão ouvindo esse podcast. Fique à vontade. Eu, assim, quero agradecer, né, pela oportunidade, uma imensa satisfação de estar aqui com os irmãos, né, podendo participar, aprender um pouco mais da palavra. E dizer para você também que está, né, assistindo, esse é o primeiro de muitos. Então, espero que você também possa estar com a gente na próxima oportunidade. Legal. Pastor Samuel, o que eu tenho a deixar suas considerações finais para quem está nos ouvindo, nos assistindo? Também agradeço também pelo privilégio, pela oportunidade, né, de participar desse primeiro, né, episódio, primeiro podcast. É um privilégio estar aqui conversando das coisas de Deus e você está nos acompanhando. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha entendido o que realmente é o Evangelho. O Evangelho são as boas novas que começam com as más notícias. Todos já nasceram pecadores. Precisam se arrepender dos seus pecados e crer no Jesus das Escrituras. E se você reconhecer que é pecador e crer que Jesus é o único que pode resolver o seu problema de separação com Deus, então você vai ser salvo. Que você avalie, leia a Bíblia, leia as Escrituras, procure uma igreja saudável para você crescer, para você ser discipulado e você entender o que de fato é o cristianismo. Vivemos dias difíceis, onde muitos que se declaram cristãos ou igrejas que se declaram evangélicas, que significa igrejas que seguem o evangelho, não seguem o evangelho das Escrituras. Com tristeza que eu falo isso, mas existem boas igrejas. Leia a sua Bíblia, Deus vai te conduzir, vai te direcionar, que você se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus e tenha disposição de seguir a esse Cristo tão maravilhoso. Bem, poxa vida, estou até emocionado nesse final, viu? Quero agradecer imensamente a presença,
tá? Agradecer o tempo disponibilizado por vocês, né? Que Deus possa, cada dia mais, esse homem que eu ando aqui, acompanho no dia a dia, que bênção estar com o Senhor. E, pastor Samuel, muito obrigado por o senhor vir e aceitar esse desafio de estar aqui com a gente. E você que está nos assistindo aí, nos ouvindo, né? Hoje nós iniciamos o nosso bate-papo aqui com a pergunta: crer em Deus é suficiente para ser salvo? Agora que você já ouviu todo esse ensinamento dos pastores, e agora é com você. Não deixe de nos acompanhar, nos siga nas redes sociais. Estaremos aí logo, logo com um novo capítulo. Um grande abraço, até mais. Eu acredito em ti, pelo teu amor, em fazer o mar para mim, e em ver que o universo, sem o teu mandar, pode então louvar-te. E ao ver os lindos corais sob o belo mar, acredito em ti. E ao ver que uma criança está a sorrir, acredito em ti. Eu acredito em ti, pelo teu amor, em fazer chover. E ao ver o sol nascer e as aves a cantar, acredito em ti. E ao ver os lindos corais sob o belo mar, acredito em ti. E ao ver que uma criança está a sorrir, acredito em ti. Darei o meu louvor então, pois deste céu azul pra mim. E quando vejo a flor se abrir, acredito em ti. Acredito em ti. Agradecemos ao nosso amigo Yuri e ao irmão J pelo som, vídeo e imagem. Um agradecimento especial ao pastor Josué Rego por suas palavras que sempre nos inspiram a continuar no caminho da verdade. Também queremos agradecer ao pastor Samuel Campos pelos seus ensinamentos. Seu apoio é essencial para nós. Continuem acompanhando o nosso podcast. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos. Toda honra, toda glória a Deus. Um grande abraço, até a próxima!